Vamos falar de um experimento médico que durou 40 anos. Agora, o objetivo desse experimento não era curar ninguém. Pelo contrário, era observar de propósito uma doença devastar o corpo de centenas de pessoas. Parece roteiro de filme de terror, né? Mas não é. Essa é a história real do estudo de sífilis de Tuskegee, uma das mentiras mais longas e cruéis da história da ciência. Pensa só, décadas depois que tudo acabou, a vergonha ainda era tão grande que, em 1997, o então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, teve que vir a público se desculpar. Ele admitiu que parecia impensável, que o próprio governo cometeu uma atrocidade contra seus cidadãos. E aqui está o ponto central de toda essa crueldade. O objetivo nunca, em nenhum momento, foi a cura. Muito pelo contrário, a ciência foi usada como uma ferramenta para garantir que a doença seguisse o seu curso, até o fim. O estudo foi desenhado para isso, para observar a destruição, enquanto se negava ativamente qualquer chance de tratamento. Ok, para a gente entender como essa fraude toda começou, a gente precisa voltar lá para 1932. Foi quando o Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos começou o que eles chamavam oficialmente de Estudo de Tuskegee sobre sífilis não tratada no homem negro. Um nome bem clínico, bem técnico, que escondia um plano profundamente antiético. E quem foram as vítimas? Os alvos foram 600 meeiros afro-americanos de uma cidade chamada Macon, no Alabama. Era uma população muito pobre, com acesso limitado ou quase nenhum à saúde. Desses 600 homens, 399 já tinham sífilis. Eles eram o grupo de estudo. Os outros 201 estavam saudáveis e serviriam como grupo de controle, sem fazer a menor ideia de que faziam parte de uma observação tão terrível. E logo de cara, veio a primeira de muitas mentiras. A promessa que fizeram para eles era de que o estudo ia ser rapidinho. Coisa de 6 meses. Mas a realidade... Bom, a realidade foi outra. O tal estudo rápido durou 40 anos, uma vida inteira, acompanhando essas pessoas até a morte. Mas aí fica a pergunta: como é que se convence centenas de homens a participar de algo assim? A resposta é triste. Foi com uma teia de manipulação e falsas promessas, explorando a esperança que eles tinham de ter uma vida mais saudável. O que ofereceram para eles foi um mundo de cuidados que eles nunca tiveram. Exames médicos de graça, refeições quentes e até um auxílio para o funeral. Só que por trás de cada promessa, a realidade era sombria. O tal tratamento gratuito eram placebos, pílulas de farinha. E os exames, na verdade, eram punções lombares dolorosíssimas, feitas não para curar, mas só para coletar dados sobre como a doença progredia. A crueldade desse engano fica muito clara nessa frase, tirada de uma carta que eles mandavam. Última chance para tratamento especial gratuito. As pessoas corriam, achando que era a chance de se curar. Mal sabiam que estavam indo se submeter a procedimentos dolorosos só para alimentar a pesquisa. E quando a gente acha que não pode ficar pior, fica. O estudo entra no seu capítulo mais perverso. A partir daqui, não se trata mais só de omitir a verdade. Passa a ser uma ação deliberada para negar uma cura que já existia e estava disponível para todo mundo. Essa linha do tempo aqui é simplesmente devastadora. Olha só, em 1947, a ciência descobre a cura. A penicilina se torna o tratamento padrão para sífilis. E mesmo assim, por mais 25 anos, os pesquisadores de Tuskegee esconderam essa informação. Eles continuaram só observando aqueles homens sofrerem e morrerem de uma doença que já era totalmente curável. E a conspiração para manter essa gente doente era implacável. Mesmo quando alguns deles foram convocados para lutar na Segunda Guerra Mundial e foram diagnosticados pelos militares, os pesquisadores intervieram. Eles pediram para o exército não tratar aqueles homens para não contaminar os dados do estudo. É inacreditável. Então, como é que uma injustiça que durou 40 anos finalmente veio à tona? Não foi por uma revisão interna, não. Foi pela coragem de uma pessoa. E o mais surpreendente é que o estudo não era exatamente um segredo. Em 1966, um investigador do Serviço de Saúde Pública, um cara chamado Peter Buxton, tentou alertar sobre os problemas éticos, mas foi silenciado. A resposta oficial foi que o estudo deveria continuar até que todos os participantes morressem. Anos depois, em 1972, o Buxton fez o que tinha que ser feito. Ele vazou a história para a imprensa. Aí sim, o escândalo público foi tão grande que forçou o fim do experimento. Mas o fim do estudo foi só o começo da gente entender o tamanho do custo humano devastador e do legado terrível que ele deixou. Os números finais são um atestado da tragédia.
Pelo menos 100 homens morreram diretamente por complicações da sífilis, 100 vidas que podiam ter sido salvas com uma simples injeção de penicilina, mas que foram sacrificadas em nome de dados científicos. E a tragédia não parou neles. Se espalhou para as famílias. Pelo menos 40 de suas esposas foram infectadas e 19 crianças nasceram com a doença. É uma herança de dor passada para a geração seguinte, por homens que nem sabiam que carregavam uma doença que tinha cura. O horror de Tuskegee, pelo menos, provocou uma revolução. Foi a partir das cinzas dessa tragédia que surgiam as bases da ética em pesquisa que a gente conhece hoje. A exigência do consentimento informado, a criação de comitês de ética, leis para proteger os participantes, tudo isso para tentar garantir que a ciência nunca mais repetisse um erro tão devastador. Mas talvez o dano mais profundo e que dura até hoje tenha sido a quebra de confiança. Para a comunidade afro-americana, Tuskegee se tornou um símbolo de traição, cimentando uma desconfiança no sistema de saúde que, infelizmente, persiste e tem consequências bem reais até hoje. E no fim, a pergunta que fica é essa. A história de Tuskegee não é só um capítulo do passado, é uma ferida aberta que nos lembra do longo caminho que ainda existe para ser percorrido. Como é que se reconstrói a confiança depois de uma mentira de 40 anos? Essa é uma questão que, ainda hoje, a gente busca responder.